Representantes de guardas municipais, agentes de trânsito e vigilantes privados querem as mesmas regras especiais concedidas aos policiais no novo texto da Previdência. Na PEC paralela da reforma, um item está trazendo preocupação. É o trecho que trata da revisão de renúncias para as entidades filantrópicas e que pode acabar com a isenção de contribuições previdenciárias nessas instituições. Direto de Roma, veja as notícias do Santo Papa com o Silvonei José. No litoral do Paraná, uma missa e bênção de objetos marcaram aí o encerramento da 11ª festa em louvor a São Francisco das Chagas. Vamos mostrar hoje também como foi o final de semana em Trindade. A capital da fé de Goiás recebeu mais uma vez milhares de devotos de todo o Brasil. E veja ainda que a Estação das Flores chegou e nós preparamos uma reportagem com um especialista que deu dicas de como cultivar as plantas em pequenos espaços. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019 e começa agora mais uma edição do JBN para todo o país. Nós iniciamos essa edição falando da reforma da Previdência, que está em estudo no Congresso Nacional. A PEC paralela da reforma vem gerando aí uma grande polêmica em vários setores, né? E um dos pontos de maior discussão agora, e que envolveu a Igreja Católica, é o trecho que trata da revisão de renúncias para as entidades filantrópicas. Atualmente, essas instituições são isentas da contribuição para a Seguridade Social, mas isso pode vir a mudar e prejudicar as obras caso um novo texto seja aprovado por meio dessa PEC paralela. A inclusão de uma cobrança gradual de contribuições previdenciárias das entidades educacionais, sociais ou de saúde com capacidade financeira enquadrada como filantrópicas tem causado preocupação em todo o país. Já de conhecimento público, a emenda constitucional traz a modificação da Previdência Social e estabelece regras de transição para os segurados, entre outros pontos, mas também vai interferir na área educacional e de saúde, comprometendo a filantropia no Brasil. Atualmente, as entidades filantrópicas por aqui são isentas de contribuição previdenciária. O texto constitucional atual diz: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Entretanto, a PEC paralela altera a redação do texto, que passará a ter a seguinte edição: não são devidas contribuições para a Seguridade Social por entidades beneficentes certificadas pela União que prestem na forma da lei complementar serviços nas áreas de assistência social e saúde sem exigência de contraprestação do usuário, ou seja, elas teriam que passar a contribuir. As entidades filantrópicas têm imunidade tributária na área da educação, na área da saúde e assistência social. Em contrapartida, essas instituições retornam em serviços para a comunidade, para a população brasileira, nestas três áreas. Um dos grandes impactos seria que a oferta de bolsas de estudos a alunos carentes por organizações sem finalidade de lucro, por exemplo, não seja mais contabilizada como contrapartida para a justificativa do uso da prerrogativa tributária imunitória, prevista atualmente em lei, além de afetar nos serviços de atendimento à saúde e social oferecidos por essas entidades. Em síntese, essa retirada da imunidade vai comprometer não só as 725 mil bolsas de estudo em todo o Brasil, mas vai implicar diretamente nos atendimentos à saúde e atendimentos à assistência social. Então, nós temos impacto nas três grandes áreas, porque as filantrópicas são o grande braço direito do governo, ou seja, onde o governo não chega essa
essas entidades filantrópicas retornam para a sociedade na proporção de R$1 de imunidade, elas retornam 7,39 em assistência social, em saúde e em educação. No Brasil, são aproximadamente 725 mil bolsas integrais de estudo e mais de 260 milhões de atendimentos na área da saúde. Tudo isso oferecido pelas entidades filantrópicas. 906 municípios no Brasil dependem somente de um hospital filantrópico para ter atendimento na saúde. E esse montante comprometendo as filantrópicas impactaria hoje se nós tivéssemos a extinção das entidades filantrópicas ao redor de 2.300.000 empregos diretos e indiretos. Assim como o texto base da reforma da Previdência, a PEC paralela precisa passar por 2 turnos de discussão e votação em plenário no Senado. Em seguida, deve ser enviado para a Câmara dos Deputados para que a Comissão Especial e a CCJ da Câmara façam a análise e enviem ao plenário para deliberação e votação. Se o texto for aprovado na Câmara, será levado à promulgação do Congresso Nacional. Olha, ainda falando sobre a reforma da Previdência, representantes de guardas municipais, agentes de trânsito e vigilantes privados estão reivindicando as mesmas regras especiais concedidas aos policiais no novo texto. Em audiência na última semana, na Comissão de Direitos Humanos, eles explicaram os riscos de cada uma dessas profissões e argumentaram isso, justificando também as condições diferenciadas na aposentadoria. Cerca de 1/5 dos 5.562 municípios brasileiros têm guardas municipais próprios, que contam com efetivo total entre 150 mil e 200 mil profissionais. O objetivo das corporações é proteger as instalações públicas das cidades, fazer vigilância e policiamento, além de colaborar com as demais forças de segurança locais. A entidade é regulamentada desde 2014. Os representantes dos guardas argumentaram que a profissão está sujeita aos mesmos riscos físicos, psicológicos e emocionais que os guardas federais, civis e militares, que foram incluídos à parte na reforma da Previdência. Os guardas municipais estão presentes na maioria das cidades brasileiras e representam uma parcela expressiva dos agentes de segurança pública. As atividades de risco desempenhadas pelos guardas municipais são tão perigosas quanto a dos demais agentes de segurança pública, como, por exemplo, os policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais e policiais federais. Nós também temos o mesmo perigo de morte. Mas o reconhecimento, infelizmente, não foi o mesmo com o projeto de emenda à Constituição 06/2019. O tratamento injusto vem de longa data, segundo Reinaldo Monteiro da Silva, que é presidente da Associação de Guardas Municipais do Brasil, AGM Brasil. Para ele, o país espera que os guardas assumam responsabilidades de policiais, porém sem que sejam reconhecidos como tal. Hoje nós estamos vivendo uma balbúrdia jurídica em relação às guardas municipais, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Estamos vivendo o discurso da conveniência. O que acontece hoje com as guardas municipais é uma brincadeira. Quando é conveniente, as guardas municipais podem tudo. E quando não é conveniente, aí não pode nada, que é o caso da Previdência. Agora não é conveniente para algumas pessoas, então não dá aposentadoria especial para eles, mesmo tendo o direito. O presidente da Associação da Guarda Municipal de Goiânia, Washington Moreira, apresentou os resultados de uma pesquisa feita dentro da corporação. O questionário revelou que mais de 98% dos guardas entrevistados apresentaram algum indício de estresse relacionado ao trabalho. Problemas como o distúrbio bipolar, transtorno de ansiedade e episódios de depressão também foram registrados. Uma pesquisa relacionada à saúde, que a gente tem nosso DSTAS, que é uma diretoria que cuida da saúde dos guardas, onde 1,9 dos entrevistados, desses 701, eles não apresentaram nenhum índice de estresse relacionado ao trabalho. 65,5% dos participantes apresentaram possibilidade de desenvolver tal estresse.
28% eles demonstraram indícios de estarem em fase inicial do estresse laboral. E os 4,4% já estavam nessa situação de estresse. Eu quero que vocês entendam o contexto. A Guarda Civil de Goiânia, ela tem uma grande maioria que entrou há cerca de entre 10 e 13 anos. Se com 13 anos de serviço nós já temos isso, imagina com 30. Falando em nome dos profissionais da segurança privada, José Boaventura Santos, presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços, a CNTV, afirmou que os vigilantes também estão sujeitos a riscos que acometem os policiais, mas ao contrário das forças de segurança pública, tem muito menos estrutura institucional. Nós fazemos um exame psicológico a cada 2 anos. Nós fazemos o exame médico anual, mas de forma muito precária. Nós não temos nenhum apoio, nem psicossocial, nem humano. O vigilante, ele quando tem um problema, ele recorre somente ao sindicato, que é a empresa ou o banco. Aliás, a empresa e o banco, o que mais fazem nesse momento é virar as costas. O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos DETRANS e FETRAN observou que a categoria tem um número de acidentes e fatalidades grandes se comparado com a proporção de agentes no país. Ele também destacou as condições de trabalho, que têm um custo físico considerável para os profissionais, principalmente os que trabalham ao ar livre. Está em terceiro lugar a Guarda Municipal com relação ao número de mortes e número de suicídio. Isso de uma forma bruta, como é que eu vou? De forma geral, total geral. Então, morre aí 300 policiais por dia, 200 policiais civis e 100 guardas municipais. Por dia, morre 1, 2 agentes de trânsito, mas proporcionalmente, nossa categoria, como é 30 mil apenas, não chega a 100 mil. A audiência foi presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e contou com a presença do deputado distrital Chico Vigilante. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo agora, mas já a gente retorna com as informações do Papa. Ontem, durante o Ângelus, o Santo Padre pediu para que todos nós façamos o bem ao próximo. Nós já voltamos, viu? Não sai daí. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. E veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Olá, estamos de volta com o Jornal Boa Notícia desta segunda-feira. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha em todo o país. O Papa Francisco, durante o Ângelus de ontem no Vaticano, ressaltou a importância de se fazer o bem e, como sempre, há tempo de fazermos o bem ao próximo. É só a gente querer no nosso dia a dia, né? Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Obter gratidão com a corrupção. Infelizmente, é habitual hoje em dia. Foi o que disse o Papa no Ângelus de ontem, na Praça São Pedro, aqui no Vaticano. O pontífice partiu da parábola do Evangelho de ontem que, como explicou, tem como protagonista um administrador inteligente e desonesto, que, acusado de ter esbanjado os bens do patrão, está prestes a ser despedido. Nessa situação difícil, ele não recrimina, não procura justificação, não se deixa desencorajar, mas ele arranja uma saída para ter a certeza de um futuro tranquilo. A riqueza desonesta, o dinheiro, também chamado esterco do diabo, disse o Papa, e em geral os bens materiais. A riqueza pode levar você a erguer muros, criar divisões e discriminação. Jesus, pelo contrário, disse Bergoglio, convida seus discípulos a inverter a direção. Faça amigos com a riqueza.
É um convite a saber transformar bens e riquezas em relações, porque as pessoas valem mais do que as coisas e contam mais do que a riqueza possuída. De fato, na vida, dá frutos não quem tem muitas riquezas, mas quem cria e mantém vivos tantos laços, tantas relações, tantas amizades através das diferentes riquezas, isto é, os diferentes dons que Deus lhe deu. Mas Jesus indica também a finalidade última da sua exortação. Façam amigos com a riqueza para que esses o recebam nas moradas eternas. A acolher no paraíso, se formos capazes de transformar as riquezas em instrumentos de fraternidade e de solidariedade, não estará apenas Deus, mas também aqueles com quem partilhamos, administrando o bem, o que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Papa explica a moral da página do Evangelho de ontem. Essa página, disse ele, faz ressoar em nós a pergunta do administrador desonesto, expulso pelo seu patrão. O que vou fazer agora? Diante de nossos fracassos e falências, Jesus nos assegura que estamos sempre em tempo para curar com o bem o mal feito. E Francisco indica: quem provocou lágrimas, faça alguém feliz. Quem tirou indevidamente, doe a quem tem necessidade. Fazendo assim, seremos louvados pelo Senhor, porque agimos com astúcia, ou seja, com a sabedoria de quem se reconhece como filho de Deus e se põe em jogo pelo reino dos céus. Precisamos ser astutos para garantir não o sucesso mundano, mas a vida eterna, de modo que, no momento do juízo final, as pessoas necessitadas que ajudamos possam testemunhar que nelas vimos e servimos o Senhor. Depois do Ângelus de ontem, um dia muito chuvoso aqui em Roma, o Santo Padre saudou os participantes da meia maratona Via Pacis, realizada na capital italiana. Uma corrida que atravessou as ruas de Roma para levar uma mensagem de paz, de fraternidade e, sobretudo, de diálogo entre culturas e religiões diferentes. A meia maratona, 21 quilômetros, com muito diálogo e integração através dos fascinantes percursos históricos de Roma. Partida e chegada na Praça São Pedro. E depois da saudação aos participantes da maratona, o Papa recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado no próximo domingo, dia 29 de setembro. Para a ocasião, o Papa irá celebrar a Santa Missa na Praça São Pedro. Convido vocês, disse, a participar nessa celebração para expressar também com oração a nossa proximidade para com os migrantes e refugiados de todo o mundo. E foi divulgada no sábado a lista dos participantes na Assembleia Especial do Sínodo para a região panamazônica, que se realizará aqui no Vaticano, recordamos, entre os dias 6 e 27 de outubro. Recordamos ainda que o próximo Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia tem como tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, e examinará questões importantes para cada pessoa que habita nesse planeta, como escreveu o Papa Francisco na introdução da sua carta encíclica Laudato Si. Nas semanas passadas, o Papa Francisco concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Stampa Vatican Insider, na qual tratou, entre outros, do tema do Sínodo sobre a Amazônia. Santo Padre afirmou que será uma resposta à emergência ambiental planetária, mas é um evento da Igreja e terá uma dimensão evangelizadora. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. É isso, e a gente agradece mais uma participação do nosso correspondente lá no Vaticano. E aqui no Brasil, ontem, nós enviamos uma de nossas equipes para acompanhar a missa da Bênção dos Objetos, que fez parte aí do dia de encerramento da 11ª festa em louvor a São Francisco das Chagas, no litoral paranaense. Vamos acompanhar.
O domingo foi de muita oração, fé e de religiosidade para os devotos de São Francisco das Chagas. O dia marcou o encerramento da festa em homenagem ao santo. A festa, que teve início no último dia 19, esteve na sua 11ª edição, com o tema Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. As celebrações uniram fiéis que agradeceram pelo momento de religiosidade e graças alcançadas, como a dona Arlete, que retornou às celebrações depois de um tempo afastada, devido a uma cirurgia que fez recentemente. Representa tudo. Graças a Deus eu tenho muita fé em São Francisco das Chagas. Muitas graças eu tenho recebido dele. Realmente eu operei o meu pé e eu pedi muito para ele dar força, coragem, graças a Deus deu tudo certo. Representa tudo que a gente acredita que faz bem para a gente e a gente então participa de todas as comemorações da igreja aí, faz parte do coral da igreja, é ministro da Eucaristia também, nós dois somos e para a gente é tudo na vida da gente. Um dos momentos mais especiais foi o da bênção dos objetos. É bom, né, para os animais, né? E os objetos também, né? Que vieram dos animais também, né? E isso é bom para a comunidade. Neste dia de encerramento da festa religiosa, também é comemorado o aniversário do Padre André. Ele diz que o maior presente é a contribuição do fiel em prol do santuário. Sempre quando temos a festa do padroeiro fazemos isso. Por quê? Porque vêm alguns amigos de fora e eu peço, porque não por ser orgulhoso, mas porque a igreja necessita bastante. Como todos veem, aqui não mora mais ninguém. A frequência, às vezes é boa, às vezes é diminuta. Então, em vez de darem presente ao padre, é bom sustentarem as obras de conservação da igreja e as obras sociais, uma vez que nós somos muito ligados aqui na Igreja de São Francisco com um trabalho feito no asilo São Vicente de Paulo e também na creche Nossa Senhora do Rosário. Então é por isso que se pede não presente ao padre, mas doação às obras sociais da Igreja de São Francisco. Mesmo com o período chuvoso, o padre fez um balanço positivo dos dias de festividade. Então, muitas pessoas vieram, acorreram aos sacramentos da confissão, às missas, bênção dos objetos, até bênção dos animais. Esse ano, infelizmente, algumas coisas não foram como nos outros anos por causa do tempo, muita chuva. Mas mesmo assim, nós agradecemos a Deus. São Francisco respeitava tanto a natureza, por que vamos ficar revoltados com a chuva? É isso mesmo, né? Olha, na última sexta-feira, uma empresária do ramo de vestuário de Paranaguá, no litoral paranaense também, realizou um evento beneficente com o objetivo de angariar alimentos para depois doar a famílias carentes. A entrega aconteceu ontem, domingo, e a nossa equipe acompanhou. Mais de 8 toneladas de alimentos que totalizaram 501 cestas. A alegria da criançada foi em dobro com a bola de futebol que acompanhava o kit de produtos. Na edição deste ano, a empresária decidiu ajudar famílias carentes. Apenas nessa região da Vila Santa Maria, mais de 70 famílias foram beneficiadas com a ação. A Associação Casa Missionária, que realiza um importante trabalho social em Paranaguá, ficou responsável pela distribuição dos alimentos às famílias cadastradas na associação. A dona Marlene, que no momento está desempregada, conta que a cesta básica chegou em uma boa hora. E hoje chegou essa cesta, então estou muito feliz, né, por quem doou a cesta, porque a gente passa muitas dificuldades aqui na vila. O alimento sempre chega numa boa hora, né, ainda mais nas famílias carentes da nossa cidade. Outros destinos foram o Jardim Figueira e o Colégio Estadual Professor Azilá. Aqui as cestas básicas foram distribuídas para as famílias dos alunos mais carentes. A empresária, que já realiza pelo 3º ano consecutivo o desfile beneficente, se emocionou com a entrega. Nossa, o sentimento é de mais pura felicidade, mais pura realização e gratidão pelas pessoas que colaboraram, né? Pelas pessoas que doaram suas cestas. E pelas empresas que doaram cestas. Muitas empresas entraram em contato comigo para saber como ajudar e a gente direcionava sempre para doação de cestas, nunca para doação de dinheiro, sempre para doar cestas. Então conseguimos muitas doações e graças a essas empresas quero agradecer que mais uma vez minha felicidade é enorme por vocês poderem me dar essa oportunidade de estar hoje realizando um sonho que é estar ajudando
ajudando, de certa forma, a trazer um pouquinho mais de felicidade para a vida dessas crianças. O recebimento das cestas básicas, com certeza, deixou o domingo de muita gente mais feliz. Muito bom mesmo, porque aqui tem muita gente, todo mundo precisa. Tem dias que não tem nenhum arroz para botar no fogo. Aqui tem gente. Mas eu fico muito feliz mesmo. Com certeza, né? Deixou a vida de muita gente mais feliz essa iniciativa da empresária Pamela que você viu na reportagem. E aqui a gente deixa os parabéns aí pela iniciativa, né? Uma iniciativa que poderia ser replicada e muito pelo país afora. Olha, o Sesc de Paranaguá, no litoral paranaense, sediou neste final de semana o 2º Festival Paralímpico, um evento que acontece em todo o país e que promove a interação de crianças com e sem deficiência. Vôlei sentado, bocha e corrida de Petra. A respeito da corrida, o Vinícius sabe como ninguém. O atleta paralímpico acabou de voltar de um campeonato na Suíça. Ele competiu na categoria 100 metros, ganhou a prova e trouxe na bagagem o troféu de primeiro lugar. É incrível, é sentimento de dever cumprido. A concentração na quadra de esportes do Sesc de Paranaguá trouxe para a disputa crianças de 8 escolas municipais para celebrar o Dia do Atleta Paralímpico, lembrado em 22 de setembro. A segunda edição do Festival Paralímpico acontece de forma simultânea em todo o Brasil. A expectativa para este ano é de reunir 15 mil pessoas. Além de estimular o esporte, o evento tem uma outra e principal função: promover a união de crianças com e sem deficiência através dos jogos. Para que elas possam brincar, praticar as atividades que vão ser oferecidas aqui, que são 3 modalidades do Paradesporto, são 3 modalidades paralímpicas, para que elas conheçam as modalidades, se integrem entre si e também é uma manhã de diversão mesmo, em comemoração ao atleta paralímpico. Os jogos foram supervisionados por estudantes de educação física que atuaram como voluntários. A inclusão de crianças de escolas regulares é para mostrar que diferenças aqui não existem, nem dentro, nem fora de campo. E você acha que isso tem diferença para você jogar com pessoas especiais? Não. Não, nem um pouquinho. Nenhuma, né, Samuel? Que legal, viu? Olha, já que o assunto é esporte, você vai conhecer agora a breve, porém promissora ainda, a história no esporte do André Martins, um atleta de jiu-jitsu paranaense que vem chamando e muito a atenção, viu? Assim, perto da câmera, o jovem é meio tímido, como a maioria dos adolescentes. Mas coloque ele no tatame com um adversário para ver só. O rapaz se solta e aí vai para cima sem tomar conhecimento do oponente. Foi com esse espírito que André Martins faturou a 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu. Essa foi a estreia dele em competições oficiais. Eu falei, não vou pensar muito na ouro, porque eu e mais um, o cara veio de uma academia com um nome bem pesado, Gracie Barra, um nome forte. Então eu falei, pô, vou pensar mais na prata e vamos ver o que vai dar lá. Eu fui com esse pensamento, prata, vamos ver se a ouro eu ganhei, se não, vamos voltar com a prata mesmo. Primeiro campeonato, tá bom, tá ótimo. E aí voltou com a ouro, como é que foi o sentimento? Foi demais, meu pai quase chorou. Meu professor Ocimar, então, quando eu quedei o menino lá, meu oponente, ele pegou e comemorou bastante. Convenhamos que foi uma comemoração merecidíssima, ainda mais porque o adolescente começou na modalidade no início desse ano. Até por praticar jiu-jitsu há poucos meses, se surpreendeu com o resultado alcançado. A conquista traz também uma responsabilidade ainda maior para o André, já que para manter o alto nível terá que se dedicar em dobro. O curioso é que o André veio parar nos tatames meio que por acaso. Ele praticava futebol, acabou se lesionando e após a recuperação decidiu dar uma chance ao jiu-jitsu. Eu jogava futebol e acabei me lesionando. Com isso eu peguei e parei um tempo. Daí eu acabei voltando, só que daí eu não quis mais. Aí eu comecei a acompanhar meu irmão nos treinos dele. No final do ano, do mesmo ano, a gente chegou a Natal, fui abrir meu presente de Natal, era um kimono, novinho, pra treinar. Foi muito legal, daí meu irmão bem assim,
parabéns, agora quero ver você dar um pau em mim, porque ele já tinha 1 ano já começado. Então foi muito legal ele ter zoado com a minha cara, depois a gente começou a brincar, agora eu brinco com ele, em casa a gente brinca, treina, faz tudo. O desempenho do jovem chamou a atenção até do seu treinador. Acostumado a revelar grandes talentos do esporte, Ocimar viu desde o início que André tem potencial para se desenvolver ainda mais na modalidade. É um guri talentoso, aprende muito rápido, já entrou na equipe de competição da academia e já está colhendo os resultados. É um guri com futuro promissor também no esporte, né? A julgar pela recente conquista, o André tem tudo para trilhar um caminho de sucesso no jiu-jitsu. Quem sabe não estamos presenciando o surgimento de mais um ídolo no esporte? É isso, né? A gente segue na torcida aqui do André. Toda a sorte do mundo para você. Nós vamos para mais um intervalo agora e já veja o início da primavera, além de dicas para cultivar as flores dentro de casa em espaços pequenos, viu? É rapidinho, nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN desta segunda-feira. Olha, missas, momentos de reflexão e shows no Cine Teatro AFIP. Assim foi o final de semana em Trindade, né, a capital da fé de Goiás. Mais uma vez, a cidade recebeu milhares de devotos de todo o Brasil. E a Daiane Rodrigues acompanhou todos os detalhes para a gente. O fim de semana é sempre com a agenda cheia para os devotos que visitam Trindade, capital da fé de Goiás. E começou no sábado de manhã, com Palavra do Pai conduzido por Padre Robson de Oliveira, que nesta edição falou sobre conversão, inspirado em São Mateus. O missionário redentorista apresentou aos romeiros presentes no Cine Teatro AFIP a história desse apóstolo que era cobrador de impostos e deixou tudo para seguir Jesus. Exemplo para todos os cristãos. Quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida, quando a gente permite que a sua palavra conquiste o nosso coração, nós vamos fazendo um caminho novo, gradativamente. Ninguém precisa fazer uma conversão tão radical como fez Levi Mateus, o nosso apóstolo e evangelista. Mas é possível fazer conversões cada dia mais. Quando a gente pensa nossa mudança radical na vida, parece até impossível, mas não é. Mas mesmo imaginando da impossibilidade em nossa vida, que nós façamos conversões a cada dia, para que a nossa vida seja um exemplo de santidade, de busca de santidade, um exemplo para aquelas pessoas que ainda não se encontraram, não experimentaram Jesus e a força da bênção, da misericórdia do Pai em suas vidas. O tema foi de encontro com o Evangelho do Dia, abordado também nas missas realizadas em diversos horários, tanto na Igreja Matriz quanto no Santuário Basílica. Por aqui sempre é possível testemunhar momentos de muita fé, de romeiros que chegam de longe para agradecer ao Pai o dom da vida. Muitos trazem no coração alguma bênção recebida após clamar ao Pai Eterno. Tem uma graça que eu alcancei do Divino Pai Eterno. A minha vista, porque eu era quase cega, fiz cirurgia da vista e após a cirurgia eu deixei de usar óculos de grau. Estou muito feliz por estar aqui, porque era meu sonho vir aqui agradecer o Pai Eterno, conhecer a Basílica dele e o Padre Robson. E todos os dias eu assisto a missa pela manhã com o Padre Robson e assisto a novena de Nossa Senhora do Pé de Socorro. Sou muito devota, agradeço muito a Deus
pela minha vista, pela minha saúde, pela minha família. Ainda no sábado, o Cine Teatro AFIP trouxe mais um momento especial e que já é tradição, o Romaria Sertaneja. Uma noite de diversão para trindadenses e romeiros que gostam de uma boa música. Quem tem fé nunca tropeça, sou soldado vencedor. Tô a caminho, vou cumprir minha promessa. Quem tem fé nunca tropeça, sou soldado vencedor. No domingo, missas foram celebradas de manhã, à tarde e à noite, para acolher todos os filhos amados do Pai Eterno. Muitos que aqui chegam acompanham pela televisão há muito tempo e realizam o sonho de conhecer de perto essa devoção. A primeira graça recebida é de eu conseguir vir aqui hoje. A minha graça recebida. Foi muitas vezes que eu pedi e hoje, graças a Deus, eu consegui. Então é um sonho realizado, é uma graça que eu tenho a agradecer de ter vindo aqui no Divino Pai Eterno. Já visitei a obra, já fui em bastante lugares, só tenho a agradecer. Devotos que encontram na casa do Pai paz, conforto e a proteção que tanto procuram. Os finais de semana em Trindade sempre são assim, né? Cheios de fiéis, com muita devoção e agradecimento, né? Ao Divino Pai Eterno. Hoje, segunda-feira, não marca apenas o início de mais uma semana, mas também da primavera. A estação das flores chegou, né? E nós preparamos uma reportagem com um especialista nelas que dá dicas aí de como cultivar as plantas em pequenos espaços. Dá só uma olhada que bacana. A primavera chegou e com ela uma mistura de cores e aromas que contagiam a terra. É nesta época que as flores despontam e os dias e noites têm a mesma duração. Para muitos, a estação preferida do ano. Acredito que a primavera seja a época mais bonita do ano porque você consegue ver o desabrotar, o florescer das plantas, né? E fica tudo mais bonito, não se tratando só da hidroponia, mas na planta no geral, né? A primavera é uma das épocas mais bonitas do ano. O amor pelas plantas surgiu desde a infância e se fortaleceu quando Rafael se formou em agronomia. E por ver a importância de se ter plantas em casa, ele se aprofundou em uma técnica para facilitar na criação. Eu comecei a observar que várias pessoas têm vontade de cultivar algo dentro de casa, dentro de apartamento, mas falta um pouco de técnica, falta um pouco de praticidade nessa questão do cultivo, né? Então a ideia da hidroponia em painéis verticais, ela veio justamente para isso, né? Para facilitar a vida das pessoas, para quem tem esse interesse. Muitas vezes a pessoa já tem esse tipo de planta, mas com muita dificuldade, com muito trabalho, com algumas pragas entrando sem conseguir controlar. Já a hidroponia ela vem para simplificar tudo isso, né? Um painel praticamente auto-irrigável, você não precisa de muitos cuidados e bem mais produtivo do que o convencional. Hoje, além das árvores, o agrônomo cultiva hortaliças. Aqui tem cerca de 25 mudas diferentes, entre alface, tomate, cebola e outros. Segundo ele, são várias as vantagens de se ter plantas em casa. Dentro da hidroponia existem várias vantagens. A gente começa pela economia de água. Num cultivo hidropônico, a gente reduz até 90% da água utilizada, porque essa água ela fica recirculando. Então, a mesma água de um reservatório, ela fica às vezes uma semana, 15 dias com a mesma água cultivando as plantas. Já no plantio convencional, você precisa ficar aguando todo dia. Então, são litros e litros de água que você joga no solo, né? Além disso, a velocidade do cultivo é muito maior, porque nessa água você coloca nutrientes que a planta absorve direto. É como se você estivesse colocando comida na veia da planta, vamos supor assim. Então, a planta ela nasce e cresce muito mais rápido do que na terra. Sem contar as doenças que tem na terra, como fungos, bactérias, até algumas, a gente chama de ervas daninhas, né, que são os matinhos que surgem, né? Nada disso existe na hidroponia. Se existir, existe com a mínima quantidade. Então, a planta é mais saudável, você não precisa bater herbicidas, não precisa bater inseticidas, não mexe muito com agrotóxico. Então, a praticidade é basicamente isso. Economia e uma planta mais saudável, mais nutritiva, né?
O Rafael cuida de todo o processo, da semente até quando pronta para o consumo. Nesta técnica, as plantas são cultivadas sem solo e as raízes recebem pela água uma solução nutritiva balanceada para auxiliar no desenvolvimento. É preciso cuidado e dedicação para manter as plantas vivas e saudáveis. E para você que é apaixonado por planta, assim como o Rafael, ele vai explicar como manter uma planta em casa. Então, Daiane, esse aqui é um painel hidropônico vertical e de simples montagem. Você vai precisar basicamente de uma estrutura para segurar os canos. Esses canos PVC você encontra em qualquer ferragista. Esse aqui em particular ele é reciclado, né? E depois de fazer uma serpentina com esse cano, você vai precisar de um reservatório. Esse reservatório pode ser de acordo com o que você encontrar, de acordo com o que você mais fácil achar. E vai precisar de uma bombinha e precisar de furar os canos. É basicamente isso, não tem muito segredo. Colocou os canos, furou, encaixou, ligou a bombinha, essa água vai ficar circulando todo dia, o dia inteiro. Então é uma estrutura simples, prática e que não demanda muito tempo, né? Você consegue fazer isso aqui, dependendo da sua situação, em um dia mesmo você faz essa estrutura. Seja por amor, hobby ou curiosidade, vale a pena a tentativa, porque uma coisa é certa, melhora a qualidade de vida. Tá aí, boas dicas, né? Olha, a primavera antecede o verão e vai até o dia 22 de dezembro. Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite. Até lá, bom descanso.